estuda, ele tinha a árvore da eternidade. Sim, né? ele tem tudo isso. Cara, eu achava barato aquilo lá. E assim, como que pais e avós podem aplicar esse conhecimento na criação dos filhos? Eu tenho um filho que ele é autista, ele é inteligentíssimo, que nem eu conversei em off com você. Menino, meu orgulho, né? O orgulho da mãe dele também. E assim, ele é muito inteligente mesmo, ele é muito acima da média. Ele tá no primeiro etapa lá. E assim, ele tem um autismo nível 1. Tudo para ontem, e ansioso, tal, tudo para ele é novidade. Você vê que é a inocência de uma criança. Como que a gente faz para, por exemplo, no momento assim que a gente está um pouquinho mais estressado, lidar com o autismo? Até serve para professores que estão assistindo, quando a gente vai trabalhar com um aluno autista, porque a gente encara aluno nível autismo 1, 2, 3. Eu tenho turmas com 5 autistas na sala. Então, como que a gente faz para manter essa paciência, essa calma e não perder a estribeira, por exemplo? Dá um exemplo simples. No último ano que eu estava no ensino fundamental, eu tinha 3 autistas na aula. Uhum. E eu, com tudo sendo mestre de rica, às vezes eu perdia a paciência. Sim. Então, vamos, né? Não vamos ser hipócritas. Sim, lógico. Mas tem várias maneiras da gente arrumar tudo isso. Uhum. Uma é o reiki. Porque a pessoa não precisa saber que você está fazendo reiki. Você está dando energia ali e ela já se acalma. Sim. O reiki é tão legal porque começou uma briga, né? Eu levanto a mão aqui, ancorou, jogou os símbolos, as pessoas não sabem nem o que estão conversando mais. Perde, né? A energia se dissipa. Somente com uma palma na mão aqui. Caramba, cara. Que legal. Porque às vezes eu passo pelo acidente na Anhanguera. Bom. Já tô mandando o reiki lá. Sim. Entendeu? Pra equipe médica que tá vindo atender. Já vai pensando nisso. Você manda o reiki pensando nisso, né? Já vou mentalizando. Legal. Porque tem situações assim que a gente passa ali, que eu falo pra você, ó, eu dou aula, educação física é várias salas. Sim. Então eu tenho 13 turmas. Numa sala tem 3 autistas, na outra sala tem 3, na outra tem 5. Aí eu vou para outra escola, já tem 2 autistas, depois tem 1 autista na outra. Aí na outra sala não tem autista, mas tem síndrome de Down e tem cadeirante junto. Aí eu falei, putz, cara, como que a gente faz para lidar com essa diversidade? Eu tenho um filho que é autista, eu faço uma homenagem simbólica aqui no podcast, coloco o símbolo do autismo em todo episódio meu, tá aparecendo ali, ó. E assim, eu fico pensando, eu quero dar o meu melhor para eles, só que às vezes a gente fica sem aquele mecanismo, fica sem saber o que fazer, né? Então eu me coloco no lugar deles. Eu acho que eu já tô acima de 40, então, se for ver, porque eu me coloco no lugar deles, às vezes, sabe? Eu fico, putz, cara, já pensou se eu fosse um Conseguiu se colocar em mais 40. Eu falei, não, eu tenho um filho autista, então eu tô me colocando no lugar do pai, da mãe. O Axis diz que todo autista é X-Men. É um mutante, então, digamos assim. E assim, o que ele diz em relação... É muito especial. Porque a ciência fala da bioquímica, da questão da gestacional. O que o Reiki diz sobre o autismo? O Reiki não fala sobre autismo, porque Mikao Usui é lá de 1923. Ah, tá. Entendi. Não tinha muitos estudos nem referente ao autismo, né? Então... Nem sabia, nem tinha essa denominação. Agora eu vou falar dos meus atendimentos com autismo. Uhum. A criança fica muito mais calma. A criança consegue se expressar com mais autonomia do que ela quer e do que ela está sentindo. Porque o autismo, o grande boom dele é ele sentir e não conseguir dizer o que ele está sentindo. Aí ele fica agressivo, ele fica impaciente, porque ele não consegue dizer. Ele não é que ele não consegue falar de questão fonológica. Questão que ele não consegue, na cabeça dele, se juntar do que ele está pensando, do que ele quer de verdade expressar. Sim, isso eu sinto em vários autistas. Sim, quando você consegue fazer barra de Axis ou a multidimensional no autista, uma sessão de reiki que acalma também, mas você consegue que ele tenha clareza para se expressar. Uhum, mesmo de forma não verbal. É incrível. É incrível. Caramba, então tem tudo a ver mesmo. Tem. Acho que deveria, que nem você falou, deveria ser aplicado nas escolas. Isso aí, né? Tinha que ser. E assim, se eu fosse um cara da educação, não me interessei pelo projeto, como que a gente faria inicialmente para colocar isso dentro da escola? Que ideia você daria? Inicial. Nós teríamos que quebrar muita barreira. Uhum. Porque quando eu comecei a meditar com as crianças 5 minutos do ensino fundamental, eu tive resistência das mães. Cada religião. Cada religião. Mesmo explicando para as mães evangélicas que aquilo não era religião, era meditação e que melhora
na concentração, que a aula ia ser melhor, que o filho dela ia aprender mais, ainda tive problema. Putz. Então, nós ainda temos essa barreira a transpassar. É uma mistura, né? Porque faz uma mescla que confunde com budismo, que eu falei que é uma religião, você falou Não que não é, né? Então, caramba, é difícil mesmo. Eu imagino que é uma dificuldade grande nessa jornada, né? Assim, uma mensagem para quem quer iniciar uma transformação pessoal. Porque, assim, eu sei que todo mundo quer, na verdade. E eu quero, particularmente, também. Então, eu quero evoluir bastante coisa ainda que eu preciso evoluir. Que mensagem você daria inicialmente? Procurar fazer uma terapia mesmo? Gente, faz a terapia, vê aquela que ressoa com o seu coração. Depois você pode... Gostou daquela? Vai fazer uma formação daquela terapia. Sim. Porque dentro das terapias existem os grupos de trocas. Sim. Então, você se forma em determinada terapia, você tem um grupo lá que você está trocando. Até para você ter um feeling de atender, né? Porque vai aparecendo N situações que você tem que ser muito ninja para dar conta. Sim. Então eu falo, quem faz uma formação, pegou uma formação no final de semana e acha que é terapeuta... Inclusive a gente está com um problema nisso aí, questão de autismo. Porque o autismo pro Brasil é novo. Nos Estados Unidos já tem estudos avançados, já tem terapeutas já avançados nisso, né? E a gente recebeu uma negativa do nosso convênio que a gente perdeu a terapia dele. A terapia ABA, que é comportamental. Porque diz que quem é terapeuta ABA tem que ter pelo menos 20 anos de experiência naquilo, um curso que lá atrás, que é só os Estados Unidos que está fornecendo, hoje está vindo muito devagar para o Brasil, não é regulamentado ainda no Brasil. Então aí o convênio tirou, porque não são terapeutas, são pessoas da psicologia que estão fazendo esse negócio. Mas ainda assim tinha muito resultado. Sim, tinha resultado. Muito resultado. O meu filho teve um resultado tremendo. Agora sim, eu acho um retrocesso ter tirado. Ele está estabilizado agora, mas mesmo assim, é complicado. Assim, você tem 7 anos já na terapia energética. O que te levou a esse caminho e como foi a sua jornada para tornar multi-especialista em tantas técnicas? Porque eu vi lá no seu perfil, nossa, é uma frase de coisas. Eu achei muito legal aquilo lá. Eu vi estudando, fui pro curso. Né? E aí tinha o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, bom, do Theta Healing mesmo. Eu fiz 5 níveis, né? Sim, sim. Então eu falo que eu investi muito dinheiro, muito tempo, muito estudo. E eu sou estudiosa. Sim. Então eu separo 1 hora do dia para estudar. Então 1 hora, eu tenho meu caderno, eu vou estudando, vou anotando, revejo, volto. Eu gosto de estudar. E estou nos grupos de troca, atendo outras terapeutas me atendem. Todos os grupos todas as formações que eu fiz, eu não perdi contato com quem deu o curso. Sim. Então eles vão dar outro curso, vão fazer outra coisa, eu tô lá junto. E sempre tô mandando mensagem. Porque se você tem que fazer com amor, você tem que estar disposta a fazer. Então, quando eu fui começar a atender, eu atendia numa clínica e tinha sala alugada. E cada vez que eu chegava, a energia tava que não tinha como atender. Aí eu construí um espaço terapêutico. E quando eu fechei o portão, assim, que a construção, que ele deu a chave, tudo, eu falei assim, Senhor, só passa por esse portão quem quiser ser curado. Sim.